Bem-vindos, queridos amigos, ao nosso canal Transformação Espiritual. Após algumas reflexões, nós escolhemos um tema muito especial, que vem a ser saber retornar. Primeiramente, a gente quer evidenciar o que é o retorno. O que é um retorno? Retorno é retroceder, é voltar ao ponto de partida. Então, diante disso, imaginemos que a nossa vida, que em nossa vida estejamos numa estrada, num veículo, numa estrada. Então existe um ponto de referência que nós queremos, um lugar que nós queremos chegar. Então no transcorrer, no percorrer essa estrada, já notamos que nessa estrada, o chão, o asfalto dessa estrada, já existe alguma porosidade, já existe alguns buracos, a paisagem já não é a mesma, então a gente conclui que nós estamos perdidos. Eu estou falando da caminhada em geral que eu tenho, que você tem, é uma caminhada de evolução, uma caminhada na vida, de conduta, de comportamento, de envolvimento com a vida. Então nós notamos que nessa estrada nós já perdemos o ponto que nós queríamos chegar. Então, aí vem sim a importância do tema de hoje, que vem a ser saber retornar. Então vai existir retornos nessa estrada. Quando nós nos conscientizamos que nessa velocidade que a gente vai, como a gente vai, que já perdemos o foco, sabendo que estamos indo, mas já perdemos o ponto que nós queremos chegar. Então é necessário retorno, né? No nosso comportamento do dia a dia. Quantas vezes a gente precisa retornar? Né? Principalmente quando lidamos com o próximo. Quando lidamos com o próximo, quando lidamos conosco mesmo, né? Quando lidamos com a nossa responsabilidade diante de Deus, diante da nossa própria evolução. E tomara que sempre aconteça nessa estrada essas observações, que nós sempre observemos que nós já estamos, de certa forma, perdendo o rumo. E que o ponto que nós almejamos já passou, não existe mais. Então retorno, existe retorno. E para você e eu observar esse retorno, nós temos que possuir certos princípios dentro da própria transformação espiritual. Então, eu listei aqui alguns que vêm a ser o bom senso, a solidariedade, o equilíbrio, a justiça, né? A gentileza. Então, são esses temperos, esses requisitos, principalmente a humildade, né? De você reconhecer que você está numa trajetória que não vai te levar a nada. Porque nós estamos, eu e você e todos nós, estamos sim num campo, num rumo, numa estrada de evolução e de educação, sempre procurando aperfeiçoamento e procurando a nossa própria felicidade. Então, há erros, há tropeços, assim. Nessa estrada, conforme eu enfoquei com você antes, existe o retorno. Então, retorna, vai até um ponto que você acha que tem que recomeçar e retorna à sua procura. Fica mais simples a vida assim. Porque quem não tem sobriedade, humildade, como é que vai reconhecer isso? Né? Há pessoas no mundo que vivem atropelos, vivem se atropelando. Porque, às vezes, pode até ver o retorno. Às vezes o retorno se torna visível. Às vezes, são pessoas que vivem
em proximidade conosco, que vem nos chamar a atenção sobre a nossa trajetória, sobre como nós estamos vivendo, que tipo de vida nós estamos vivendo. Então a gente vai notar, né? Através do próprio Jesus, né? Que é a expressão do amor, ele vem se utilizar de certas circunstâncias, de certas pessoas para nos fazer ver que a nossa situação, a nossa trajetória, a nossa evolução nessa estrada está equivocada. Então nós devemos sempre estar assim, como se diz assim, abertos a isso, né? Prestando atenção, né? Prestando atenção com muita humildade no que as pessoas falam, as observações, porque as pessoas que estão observando você, não é que elas fazem por maldade. E é até bom que nós estejamos abertos a esse tipo de observação, de crítica, né? Crítica. A crítica é muito salutar, sim. Dependendo de quem venha, é muito salutar, porque a pessoa que está de fora, ela está observando você. Ela está observando que você está, no caso assim, muito emotivo, está muito no emocional, está passando por uma trajetória muito, muito emotiva. E dentro da emotividade, a gente erra muito. Dentro dessa emotividade, procurar esse ponto de referência na vida, com muita emotividade, a gente erra. Nós devemos trabalhar muito, né, a razão, né, o entendimento. A gente deve trabalhar muito essas situações. Né? E temos também, nessa trajetória de evolução, temos o nosso direito direito e liberdade de pensar. Que venha a ser somado à nossa liberdade de pensar, a gente utiliza o livre-arbítrio. Então, liberdade de pensar. Nós temos os nossos pensamentos, tá? E temos também, chega até nós, pensamento do nosso próximo, do nosso semelhante. Nós não devemos colocar na nossa estrutura de vida a posição que sabemos de tudo. A gente não sabe de tudo, a gente sabe de algumas verdades. Já nos conscientizamos de algumas verdades, mas a gente não sabe de tudo. Então, para você retornar das situações equivocadas que pode acontecer na sua trajetória, você tem que se utilizar desses temperos, né? Equilíbrio, como eu falei antes, né? Humildade, sempre ter a condição de escutar, né? Ouvir os semelhantes, ouvir as pessoas, né? Prestar atenção nas circunstâncias, as circunstâncias que acontecem contigo, em que você vê acontecendo com o próximo. Às vezes o próximo está numa trajetória um pouco semelhante à sua, né? E você identifica naquele próximo que ele, um pouco além, ele vai ter dificuldade, ele não vai atingir o ponto que ele queria também. Então, devemos e podemos olhar para nós, prestar atenção nesses momentos de retorno, de retornar e reiniciar de uma outra forma o que você está fazendo, a tua trajetória, como também prestar atenção nas situações que estão acontecendo no paralelo da tua vida. Né? Nós temos essa sensibilidade concedida por Deus, né, de ser. Nós somos seres inteligentes, criados por Deus, imagem e semelhança de Deus, e contamos com o nosso livre-arbítrio e a liberdade de pensar. Junto com a liberdade de pensar, temos a liberdade de consciência, que vem junto com a liberdade de pensar. Então, se existe uma saúde, podemos dizer assim, uma saúde espiritual
na sua liberdade de pensar e na sua liberdade de consciência, se a tua liberdade de pensar faz com que você caminhe nessa estrada com segurança na observação da própria estrada, que essa própria estrada de evolução, você colhe frutos. Colhe frutos, bons frutos, se você está utilizando do seu livre-arbítrio, da liberdade de pensar, da liberdade de consciência, você colhe frutos sim. Esses frutos é para te animar mais a andar nesse percurso com segurança e com iluminação. Mas como nós estamos falando de retornar, então quando isso, a gente deve observar, né? Como a gente está evoluindo, andando na velocidade e tal, o veículo, né? Podemos supor assim que seja o nosso corpo, que você tem, no caso, como nós damos manutenção ao nosso veículo propriamente dito, ao nosso automóvel, também temos que dar manutenção ao nosso corpo. Certo? Então, colher frutos, se colhe frutos. Se esses frutos não acontecem, também não podemos nem, né? Seria aqui ilógico pensar que os frutos vêm automáticos. Não, né? Mas vem os frutos, no tempo certo os frutos vão acontecer. Frutos para você, frutos para os demais que estão ao seu redor, fruto na direção de você ter a consciência que você marcou, que você marca e que você marcou a tua passagem aqui na Terra, né? É muito interessante isso. Você nasceu, cresceu, passou pela juventude, entrou na fase adulta, se conscientizou da importância que você tem como filho de Deus, como possivelmente o transformador dessa situação atual, que é uma situação de penúria, uma situação de sofrimento. O planeta passa por uma situação difícil, né, de tudo, né? De tudo. E possivelmente essas dificuldades em que o planeta está passando seja fruto dessa situação, dessa teimosia de certas pessoas, eu como você, pessoas humanas, não ter a possibilidade de retornar. Pessoas que vão envolvido por emoções, por paixões, prejudicando o próximo, prejudicando a si mesmo, vivem atropelos. Gente, existem leis, existe Deus, nosso Pai de amor, e existem leis estabelecidas por Ele. Então, na nossa evolução, na nossa educação espiritual, na nossa trajetória, nessa estrada da vida, nós podemos e temos que ter a consciência disso, das leis. Existem leis que todas as vezes que nós tocarmos essa lei de uma forma contrária, vai ter resultados. E esses resultados, felizmente, a gente vai ter que reajustar na trajetória da nossa própria vida. Agora, um dos vícios, podemos falar assim, um dos vícios que todos nós carregamos numa potencialidade menor ou maior, vem a ser o egoísmo. O egoísmo. É o pior disso. O pior dos vícios é o egoísmo. É a importância que você dá à sua personalidade. É o interesse pessoal exagerado. Isso vem a ser o egoísmo. Só olhar
para você. Parece que o mundo todinho foi criado para você. Então, um dos grandes obstáculos, uma pedra de tropeço muito grande, vem a ser o egoísmo. Vertendo do egoísmo, tem o orgulho e a vaidade, caminha junto. Então, se nós pudéssemos, e a gente pode, combater essa chaga, né? É uma chaga, é uma ferida que nós trazemos. Cada um de nós temos. Eu não posso negar que não existe em mim. Existe, ainda existe. Mas eu já tenho a consciência dessa presença em mim, desse egoísmo, que é uma situação espiritual, é um degrau de evolução em que nós não extirpamos, não isolamos ele de uma hora para outra. Certo? Algum dia nós vamos extirpar o egoísmo do ser humano, de nós, tirar, diminuir, abater. Algum dia, quando nós tivermos a medida do esclarecimento, quando nós tivermos a mente iluminada por Jesus, a formação, né? A formação que tanta gente almeja, tanta gente sonha com essa formação do reino de Jesus aqui na Terra, né? Essa Terra que se encontra tão em turbulência, né? Com tantas contrariedades, e infelizmente é fruto do nosso comportamento, da nossa liberdade de pensar e da nossa consciência. Então, o tema de hoje é muito interessante, sim. Ele serve para mim, serve para você. Eu refleti muito nesse tema, saber retornar. Saber retornar. E lá no ponto em que você percebeu que as coisas não estão andando tão bem, daquele ponto você reinicia. Faz igual, por exemplo, com muita possibilidade de obedecer à informação de Jesus. Quando ele fala para você e para mim, que quando foste ferido na face esquerda, apresentar também a direita. O que vem a ser isso? É a mudança, é o retornar. E outra situação também que Jesus fala com muita consciência, que fica na nossa consciência, né? Não faça ao próximo o que você não quer para você. Então, se a gente colocar, né, algumas informações, né, que o nosso ponto de referência, o nosso modelo, o nosso guia, é Jesus. A gente não pode alegar ignorância. Então, para a gente saber se estamos nos conduzindo de uma forma equivocada ou não, a nossa referência é Jesus. Não é isso? Então, saber retornar, para mim, é um ato de humildade, é um ato que você foi contemplado com a misericórdia de Deus. Porque muito poucas pessoas sabem retornar. No mundo de hoje, você observa pessoas correndo, andando em alta velocidade rumo ao abismo, né? Aquela situação, nitidamente, não vai dar bom resultado. Agora, o que eu, Luiz, posso fazer? O que eu posso fazer é exatamente o que eu estou fazendo agora. Dentro da humildade que eu já consegui ser contemplado, né? Da humildade, do bom senso, do equilíbrio, da bondade que eu me esforço em colocar dentro de mim, eu venho de vez em quando abordar esses assuntos, né, com os irmãos, e aproveitar até pedir para continuar assistindo aí o nosso canal, que vem esses assuntos
diversificado. Então, só para resumir, saber retornar não é covardia, não é temor, né? Medo excessivo, não é medo de ser de ser caracterizado, de ser qualificado, de ser qualificado como covarde. Por que você retornou? Você estava... Cuidado com as opiniões das pessoas. Você tem que colher uma opinião e dessa opinião você fazer um balanço em você mesmo do que está acontecendo, dos frutos que você está colhendo. Há sempre pessoas que vão falar com sinceridade com você. Há outros que vão, né, não sei. Você vai receber informações do que... Né? Eu gosto quando a pessoa vê a minha cooperação, que eu faço nos meus vídeos, né, de falar sobre o sistema diversificado, as pessoas analisar e falar, pô, Luiz, foi legal isso aí, continua assim, vem com outros temas, tá interessante, tá bom. Eu gosto, que aí me dá ânimo para mim permanecer fazendo esse trabalho que me dá prazer. É um trabalho que me dá prazer, é um trabalho que eu posso ajudar você a prestar atenção nessas mínimas coisas, né? De retornar, gente. Não importa. Não importa o que os outros vão analisar, o que os outros vão te qualificar. Todas as vezes que está numa caminhada errada e desperta em você a vontade de retornar para refazer, é a misericórdia de Jesus falando no teu coração. Já que você já tem um pouco de Jesus dentro de você. A humildade, né? A humildade faz você, escutar, saber escutar, analisar o que foi escutado, né? E tirar suas conclusões. E digo a você, a nossa caminhada de evolução, a sua e a minha, né, só para fortalecer, tem obstáculo? Tem. Porque surge obstáculo, porque nós estamos num mundo contraditório. Né? Se você é uma pessoa boa, se você usa de bom senso, se você é uma pessoa equilibrada, você vai encontrar obstáculo. Porque a maioria das pessoas que estão na civilização, na humanidade, não estão nesse degrau de evolução. Então você vai encontrar sem dificuldade. Né? Jesus nos alertou quanto a isso, né? Alertou a gente que já conhece. Tereis aflições. As aflições que Jesus fala são essas. Aflições da tua caminhada de evolução em relação ao próximo, em relação a você mesmo, em relação a cumprir a meta da tua vida, espiritualmente falando. Você tem metas na vida, você tem cargos, você tem responsabilidade, você e eu, missões a cumprir. Então é isso. Agora que vai ter aflições, mas nós temos condições de superação. Graças a Deus que aqui na liberdade de pensar, que vem junto com o livre-arbítrio, toda vez que você e eu se melhora, se purifica, o teu livre-arbítrio e a tua liberdade de pensar vai junto. Tá? Então a sua posição de fazer escolhas na tua vida depende de você, depende dessa liberdade de pensar, desse livre-arbítrio que já está também, junto com o teu espírito, numa situação mais iluminada. Livre-arbítrio iluminado são boas escolhas que você vai fazer na tua vida. Nós diante da importância que nós já sabemos que nós temos, de espíritos criados por Deus, num caminho de evolução, nós não temos tempo a perder. Não temos tempo a perder. Nós temos que evoluir, crescer, se educar, né? Viver a vida num equilíbrio.
Temos nosso lazer? Temos. Quem gosta né, vai para o Maracanã, não havendo essa situação que está agora, né? Dessa pandemia, vai ter o lazer sim. Vai no teu lazer, tudo medido, vai no teu lazer, vai na tua praia, vai na tua viagem. Mas nos conscientizemos disso. Nós somos espírito em evolução, necessidade imensa de iluminar esse espírito para que possamos trabalhar junto com Jesus para a modificação da humanidade. Essa, com certeza, estou passando para vocês a grande jogada do espírito humano. Nós não estamos aqui só a passeio. Nós estamos aqui por uma necessidade de evolução, de educação. Nós somos espíritos e nós vamos um dia nos encontrar com Deus, né? Nos encontrar com Deus, né? No degrau de evolução, né? E de felicidade, né? Porque todo mundo, todos nós, queremos o quê? O que nós desejamos? Encontrar felicidade. A gente nem sabe o que é. A gente sente, algumas vezes, né, um pouco desse potencial de que venha a ser felicidade, mas a gente não sabe. A gente procura uma coisa que a gente não sabe efetivamente o que é. Mas a gente procura ser feliz. Né? Uma pessoa, poxa, né, o encontro da felicidade é uma coisa muito bonita. Você ter o prazer, né? Começa com prazer, depois se torna a felicidade. Né? Aquele prazer acumulado, aí você pode se considerar que você está se sentindo feliz. Eu hoje, né, agora hoje é 5 de abril, estamos vivendo, né, um pânico diante dessa doença, né? Um pânico, nós estamos em pânico, um sofrimento, cada um fala uma coisa, né? A gente chega a nossas conclusões, começa a sentir, né? A gente começa a sentir só no nosso corpo, o nosso espírito é afetado com essa situação. Mas nós devemos reconhecer e conceber que Deus está no controle. Deus é amor, Deus nos ama. Então Deus está no controle de toda essa situação. Mas que afeta, afeta. Então eu venho hoje, na atualidade mesmo, venho aqui fazer o meu trabalhinho aqui, a minha live, falando sobre, né, a necessidade de retornar. Né, e tomara que o meu desejo é que fique no coração de vocês que me ouviram, né, esse ponto, né, esse degrau, essa iniciativa, tá, de saber retornar quando for necessário. Meus irmãos, colha frutos da tua trajetória. Começa a se melhorar, começa a trabalhar, começa a participar, a se envolver com a vida, se envolver com as coisas boas da vida. Isso é o princípio, isso é o propósito. E com certeza eu e você colheremos fruto de toda essa situação. Então, que saibamos retornar todas as vezes que conscientemente nós não estamos colhendo frutos, ou então frutos não tão doces, pode ser frutos que não são doces, frutos meio ácidos. Então, devemos sim, no primeiro retorno, não teve coragem do primeiro, vai no segundo, mas nós temos que retornar. Retorna lá do ponto que nós começamos a evidenciar os erros e vamos refazer a nossa caminhada, agora com mais segurança e mais certeza. Tá? Então aqui eu dou minha fala, né? Termino a minha fala, desejando a vocês que acompanhem aí outros assuntos, tá? Que clica aí o sininho, tá? E obedeça aí, né, as autoridades sanitárias que falam para que nós fiquemos em casa, né? Fiquemos em casa, colocando a vida em ordem, né? Que seja um momento, essa permanência no lar, que seja um momento prazeroso. Não pode ir para a rua, fica em casa,
lê uma boa obra, faça um estudo, faça algumas reflexões, reúna a família. Tá, meus irmãos? Então esse é o meu recado. Muita paz no coração de vocês e que a gente vai se tornar a ver com outro assunto, outro tema, outra mensagem. Muita paz no coração, muito obrigado pela assistência.